Vamos para a palavra. Bom, eu queria que nós falássemos hoje sobre os dois últimos pontos das doutrinas da graça, que são graça irresistível e perseverança dos santos. Nós não temos como fazer um por domingo, porque nós queremos finalizar essa série essa semana, para que em novembro comece uma nova série. E nós vamos falar sobre esses dois pontos hoje, aqui no nosso culto, ensinando e meditando um pouco mais porque eles são tão importantes para nós, dentro da nossa confissão de fé, entendendo também o quão nós estamos seguros, ou qual é a nossa participação na salvação, como Deus nos salva. Lembra que no primeiro culto da Reforma, eu dei aquela pequena... Eu preguei pra caramba naquele dia, 1h30, né? Não porque eu preguei bem, mas porque foi muito extenso, né? Então, eu falei um pouco sobre esses 5 pontos que foram colocados como âncora para a fé reformada, justamente por conta do movimento remonstrante, lá no século XVII, que tentava explicar um pouco mais a questão da soberania de Deus na salvação, e o movimento remonstrante trazia algumas respostas que não eram condizentes com a realidade da ortodoxia cristã, do que a igreja cria. E um dos pontos que os remonstrantes sempre batem, e que aí no caso os arminianos, é a realidade da possibilidade do homem corresponder à salvação e escolher ser salvo ou não, né? Então, como forma de resposta a isso, o movimento dos calvinistas naquela época, eles trouxeram o ponto da graça irresistível, e também um outro ponto que os remonstrantes arminianos acreditam é a possibilidade do cristão perder a sua salvação por questão do pecado. Se o cristão está em pecado, ele perde sua salvação, ele precisa começar de novo, né? E aí a resposta do calvinismo é justamente a perseverança dos santos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, o que significa esses dois pontos? Eu confesso que esses dois pontos, o ponto da graça irresistível foi o primeiro ponto que eu tive contato quando estudei fé reformada. Eu lembro que eu estava ali em 2013, 2014, eu li um livro chamado Nascido Escravo, do Martinho Lutero, que falava justamente sobre essa realidade do homem não conter o livre-arbítrio. E por que isso? O homem, ele nasce escravo dos seus maus desejos. É impossível que o homem tenha por si só a possibilidade de se desvencilhar da sua natureza pecaminosa ou de qualquer outra fonte e escolher ou pelo bem ou pelo mal. E Martinho Lutero vai bater muito sobre isso, escrevendo uma tese contra um outro herege teólogo chamado Eusébio nesse livro. Então, se você quiser ler um pouco mais sobre esse assunto, o nome do livro é Nascido Escravo. Você acha ele em PDF gratuitamente, não é pirataria, pelo site da editora Fiel. E ele foi publicado justamente nesse momento, ali em meados de 2014, quando estávamos chegando perto aos 500 anos da Reforma. E quando nós falamos sobre a graça irresistível, ele é um dos pontos mais emblemáticos, ao meu ver, das doutrinas da graça, porque ele revela justamente um Deus soberano sobre a salvação, e um Deus que não conhece limites para ter os seus salvos. É um ponto que nós aprendemos que nossa vontade não está insubmissa a Deus, e que não existe a ideia do livre-arbítrio quando se trata de salvação dos eleitos. Nós não estamos ali resistindo à vontade de Deus. Se a vontade de Deus é imperiosa e soberana, a nossa vontade não se torna insubmissa, mas ela se submete à soberania de Deus. A graça irresistível consiste em nos ensinar que uma vez que Deus decidiu nos salvar, Ele salvará todo aquele que Ele deseja que seja salvo. Por mais duro que seja o nosso coração. Pensa agora numa pessoa que você fala, essa pessoa ser salvo é só por Deus. Mas qualquer pessoa sendo salva é só por Deus. Mas aquela pessoa com o coração mais duro, a pessoa mais ruim que você conhece, ela só pode ser salva porque existe um Deus soberano e mais forte do que qualquer coração duro. O segundo ponto que nós vamos falar também sobre a perseverança dos santos, fala justamente da fidelidade de Deus em nos manter salvos. Obrigado. E fazendo parte do seu reino. E aqui nós temos um problema, porque todas as vezes que nós falamos uma vez salvo, salvo para sempre, e sobre perseverança dos santos, nós temos aquela desculpa. Então, o calvinista ou reformado, ele tem uma certa licença para pecar, porque ele nunca vai perder sua salvação? Não.
A perseverança dos santos, ela não é licenciosa para que nós vivamos de maneira desregrada ou de maneira desobediente à vontade de Deus. Pelo contrário, ela tende a nos ensinar que o Deus que começou a sua boa obra em nós, nos salvando, Ele é fiel também para sustentar essa obra em nós e também completá-la até o dia do Senhor. Não existe a possibilidade do cristão manter-se salvo por si só. Não existe a possibilidade de nós, uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, confessamos a Jesus como nosso Senhor, mantermos a nossa salvação ou fazer qualquer tipo de manutenção ou reparação. Somente Deus é capaz de nos fazer santos para a sua glória, meus irmãos. E nós correspondemos a isso de maneira submissa a Ele, fazendo com que nós sejamos integralmente de Deus e fazendo com que o Espírito Santo mortifique os nossos maus desejos a partir do entendimento de que agora, uma vez que você é salvo, você tem o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa que vai fazer com que nós sejamos ressuscitados no último dia, no dia do Senhor, para a glória dEle. A perseverança dos santos é a garantia que mesmo que a gente viva uma vida sem sentir muita coisa, sem viver muitos milagres e sem provar dos grandes sinais de Deus, aquele que crê no Filho de Deus será preservado até o último dia. Então, muito mais do que você vê coisas acontecendo ou sinais de salvação, uma vez que você foi salvo, esse ponto nos garante que Deus vai nos manter salvos até o dia de Cristo e nos ressuscitará para a sua glória, e nós viveremos eternamente com Ele, com os nossos corpos glorificados. Não é sobre pecar ou não pecar, é sobre ser santo e salvo ou não ser salvo. É sobre nós realmente termos nascido de novo, e porque nós nascemos de novo, não temos mais a possibilidade de morrermos, porque o que nos vivifica é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos para sempre. E eu queria que nós abríssemos a Bíblia em João, capítulo 6, versículo 35 ao 39, esse é o texto dessa manhã. E eu quero falar justamente sobre isso, o Deus que não se limita à nossa fraqueza. João, capítulo 6, versículo 35 ao versículo 39. Deixa aberto aí para eu contar um pouco do que está acontecendo nesse texto aqui para vocês. Quando nós abrimos aqui em João 6, a primeira parte desse versículo, se você tem a Almeida século 21 até o versículo 15, ele está fracionado assim, nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus realiza um milagre para alimentar uma grande multidão. E aí essa multidão fica espantada por causa do milagre que Jesus havia feito. E essa multidão, ela fica espantada porque eles ficam olhando para esse sinal de provisão de comida e fazem um link com aquilo que o povo de Israel viveu no deserto, onde Deus proveu o pão, o maná, o pão do céu, para que Israel fosse alimentado e sustentado no deserto. O povo esperava, quando via Jesus multiplicando pães, eles esperavam ver em Jesus a postura de Moisés. E qual que foi a postura e o papel de Moisés no povo? Libertar o povo da escravidão do Egito. Então, quando o povo vê Jesus dando pão para o povo, eles falam, agora o nosso Moisés, aquele que o próprio Moisés disse em Deuteronômio, de alguém que seria um profeta maior que ele, está entre nós. Ele vai nos libertar de Roma, ele vai fazer com que a plenitude do reino de Deus seja feita, que o descendente de Davi se assente no trono e tudo mais. E existia essa expectativa de que, assim como Moisés libertou o povo do Egito e conduziu eles ao deserto, Jesus agora faria essa mesma movimentação de libertação. Só que Jesus não veio para libertar naquele momento. Jesus fala que, mais do que comida que sustenta, ele é o próprio sustento para o seu povo. E é por isso que Jesus vai dizer lá para frente que ele é o pão da vida. Ele fala, eu sou o pão da vida. Porque mais do que vocês comerem, o que sustenta vocês é o Deus que proveu o pão para vocês. Não é sobre o que eu faço de sinal, mas sobre quem eu sou. Eu sou o pão da vida. E Jesus se revela assim para o povo. É muito interessante porque às vezes nós achamos que as provisões, os sinais de Deus são provas do sustento, quando na verdade é Deus quem faz todas as coisas. Não é aquilo que nós recebemos. E aqui a gente vê que
Jesus ele toca justamente nessa realidade. Se nós temos um sinal, nós podemos provar da bondade de Deus, mas Deus não quer que nós provemos da bondade dele pelos sinais que ele provê, mas por quem realmente ele é. E aqui, meus irmãos, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, mostrando que no deserto não foi o pão que sustentou, não foi o maná que sustentou o povo, mas o próprio Deus que se deu em favor deles, no sentido de que Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, proveu para eles, não o pão, não é o pão que é o sinal da vida, mas o Deus que dá o pão que é o sinal da vida para o povo de Deus, o povo fica incrédulo. O povo fica sem entender que ele é o pão da vida, porque Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu. Então Jesus é o maná que o povo comeu, e aí começa aquela ideia, a gente é canibal, né? Não, Jesus está dizendo que ele é o sustentador do seu povo. Jesus está dizendo que ele faz todas as coisas para que o seu povo se mantenha vivo, íntegro diante dos olhos dele. E aqui, meus irmãos, é muito difícil numa cultura em que nós achamos que as coisas são mais importantes do que o que realmente as pessoas são. Olhando para esse texto, nós vemos a mesma dificuldade que nós temos de olharmos para Deus. Nós olhamos para Deus achando que Deus é aquele que dá, mas não é somente aquele que dá, mas o que Ele é para nós. E Deus é a salvação eterna para nós. Deus é aquele que morreu em nosso lugar, é aquele que sustenta a nossa vida e nos provê a eternidade. Então, se Jesus se revelando como o pão da vida, o pão semelhante ao maná no deserto, é justamente provando para nós que Ele nos alimenta, nos sustenta e nos dá a vida eterna em meio ao caos da nossa existência, nos garantindo a esperança da eternidade. E por que isso é importante nós sabermos? E por que era importante que eles soubessem que Jesus é o pão da vida? Para que eles não caíssem no erro de achar que eles estavam recebendo por meritocracia ou por qualquer outro tipo de visibilidade humana. O Deus gracioso e misericordioso mantém, sustenta e faz com que todos os seus sejam vivos para a sua glória. Jesus faz isso, falando que Ele é o pão da vida, e o povo não crê nele. Isso denota que sem Cristo, abrindo os olhos e se revelando para eles eram incapazes de conhecer o dom da vida eterna. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que estavam andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo a provisão de Jesus, ouvindo a sua voz nitidamente, a voz do Filho do Homem, e mesmo assim eles não creram. Então, pensa bem, nós, agora, nesse salão aqui, nós sabemos quem é Jesus? Nós ouvimos a sua voz e correspondemos à voz do bom pastor? Ou só nós estamos assimilando e recebendo mais informação para o nosso intelecto, e porque nós estamos recebendo mais informação para o nosso intelecto, nós temos a dificuldade de enxergar que Jesus é a fonte de todo sustento? Por isso que o contexto de salvação e o contexto de entendimento da revelação de Deus está intimamente ligado a só crer em Jesus quem Jesus permite que creia nele. Só crê em Jesus e reconhece Jesus como o pão da vida quem Jesus abre os olhos para o conhecimento e a revelação de Deus. Você pode ter informação, porque o povo nesse contexto aqui no versículo 30, e até mesmo ali no versículo 28 até o versículo 34, o povo sabia das coisas que Deus havia feito, mas não sabia quem era o Deus que sustentou e fez aquelas coisas. E aqui Jesus está falando, eu sou aquilo que fez, eu sou aquilo que sustentou vocês. E aí no versículo 35 vai dizer assim, e Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que come, aquele que bebe de mim, nunca terá escassez. Nunca vai sentir falta de nada, por quem reconhece que em Jesus existe a fonte de todo suprimento que nós precisamos para a nossa alma e para o nosso coração. Só que Jesus disse isso, e eles, vendo tudo isso, continuaram não crendo. E aí no versículo 37, Jesus vai dizer, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Eu vou ler e vou explicar um pouco dessa passagem, e aí nós voltamos a ler, e aí a gente continua,
tá bom? Quando a gente olha para o texto que Jesus fala, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, não é uma sugestão de Jesus, não é uma suposição de Jesus, mas uma declaração firme, uma afirmação a respeito de quem é Deus e qual é o papel de Deus no processo da salvação do homem. Jesus, ele afirma que aquele que Deus Pai predestinou para a salvação, virá até ele, e ponto. Mas e se ele não quiser? Se ele foi predestinado por Deus, se ele foi salvo por Deus, ele virá. Essa é a afirmação de Jesus e é nisso que nós cristãos devemos estar agarrados. Não é nas suposições e nos dilemas, porque uma vez que nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas e soberano sobre a obra da salvação, não existe limites para esse Deus agir. Não existe limites ou empecilhos para que pessoas não sejam salvos, uma vez que Deus predestinou elas. Na quinta-feira nós tivemos na Escola do Cordeiro a aula sobre predestinação e nós estávamos falando sobre isso, que a predestinação é a predeterminação, o decreto de Deus em relação à vontade dele. Ou seja, uma vez que Deus conheceu e quis, ele decretou a salvação, essa pessoa será salva. Não importa o meio, não importa quando, como Deus vai fazer isso, porque isso é obra de Deus. E uma vez que o Pai deu a essa pessoa, a Jesus, ela virá até Jesus. Porque é por Jesus que nós somos salvos. E Jesus está falando isso num lugar de Deus, sendo Ele o Filho de Deus, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, aquele que todo cristão agrada a Deus por meio dele. Veja bem, nós não somos salvos porque nós somos agradáveis a Deus. Nós somos salvos porque o Filho de Deus é agradável ao Pai. E por causa disso, quando nós vamos a Ele, é porque o Pai nos quis no Filho e por meio do Filho para nós sermos filhos de Deus. E se eu e você somos salvos, é porque nós estamos em Cristo. E Cristo recebeu do Pai a gente. Jesus não está deixando sugestivo, ou existem variações ou possibilidades. Ele diz, todo aquele que o Pai me deu, virá a mim. Chega. Todo aquele que o Pai me deu, de alguma forma, em algum momento, em alguma circunstância, estará em mim. Ninguém pode se achegar a Jesus Cristo, sem que o Pai não tenha dado, meus irmãos. Então, aí vem a pergunta, e quem não é salvo? Não foi dado a Cristo essa pessoa como salva. Então ele vai procurar Deus, vai procurar Jesus. Não, ele não vai procurar, porque ele não foi dado a Jesus. O Deus que elege é o Deus que chama, e esse chamado é eficaz e certeiro, meus irmãos. Isso mostra para nós que quando Deus nos salva, não existe remendo na sua obra salvífica. Não existe atalhos, não existe gambiarras. O plano de Deus é perfeito. É certeiro, é eficaz, ele vai fazer com que todo aquele que foi eleito nele seja chamado, e essa pessoa corresponderá ao chamado de Cristo. Mas quem não foi chamado, não se chegará a Cristo, porque o Pai não deu a Cristo essa pessoa. Todo aquele que se achegou a Cristo é porque Deus fez o seu chamado a esse eleito. Não existe a possibilidade de ninguém se achegar a Deus, senão por Deus chamando essa pessoa. Senão por Deus dando ao Filho a sua herança, que somos nós. Aquele que o Pai deu ao Filho virá, irmãos. E essa é a nossa segurança, e esse deveria ser o nosso consolo, no que diz respeito aos ímpios, no que diz respeito às pessoas que amamos e ainda nós não vemos nenhum vestígio de salvação. A segurança é, se Deus deu, ela virá. O nosso papel é a proclamação. O nosso papel é falar, Jesus é o pão da vida, você é sustentado pelo Deus que fez todas as coisas. Se ela foi alguém que o Pai deu ao Filho, ela virá. Aquele que o Pai deu, vem. E aí Jesus vai continuar dizendo, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. O filho não rejeita o presente que o pai dá a ele, meus irmãos. Olha bem, eu e você,
bonitos ou feios, ricos ou pobres, somos dádivas do Pai ao Filho. Olha que privilégio, como nós somos usados nas mãos de um Deus todo-poderoso. Deus poderia dar muito mais do que nós somos, meus irmãos, para o Filho, mas Ele nos deu como um presente para o Filho. O Filho jamais rejeitará o presente do Pai, e é uma segunda afirmação que nós vemos nesse versículo, dando a segurança, a certeza a respeito da obra salvífica em nós. Quando uma pessoa vai até Cristo e descobre que Cristo quando uma pessoa vai até Cristo, ela descobre que Cristo assume toda a responsabilidade por salvação completa e definitiva sobre ela. E esse texto que nós lemos reflete justamente esses dois pontos da doutrina da graça, sobre a graça irresistível e a perseverança dos santos. De que o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que mantém e jamais jogará fora um dos seus filhos. E talvez você está aqui nessa sala, me ouvindo pregar, e está pensando, Deus já cansou de mim. Se você foi dado por Deus a Cristo, Ele nunca cansará de você. Porque você é um presente de Deus para o Filho. E se Ele te deu para o Filho jamais te jogará fora. O Filho jamais te rejeitará. De modo algum, o Filho rejeitará aquele que o Pai deu a Ele. Ele jamais desprezará ou despediria um salvo do seu reino e do seu amor. É isso que Jesus está dizendo, meus irmãos. Uma vez que nós fomos salvos, Cristo é aquele que nos abraça com suas cordas de amor e não permite que nós sejamos rejeitados do seu reino por causa da obra inacabada que nós somos. Pelo contrário, Ele fez com que os nossos pecados fossem perdoados nele para que nós vivamos para a sua glória. Para que nós não achássemos que nós poderíamos produzir a santificação por nossos meios. Até porque a única santificação que nós, filhos de Deus, precisamos é do Filho de Deus perfeito, Cristo Jesus. Nós somos salvos. E nós nos mantemos salvos, não porque nós podemos fazer algo, mas porque Cristo fez alguma coisa em nós. Logo, quem nos mantém, quem é o pão da vida, é o próprio Cristo. Aquele que chama a gente para sair do Egito e sustenta a gente no meio da peregrinação. E Ele jamais, por maiores os motivos que Ele tenha, meus irmãos. É muito lindo nós pensarmos nesse link que nós podemos fazer entre a vida do povo no deserto e a nossa vida com Jesus. Porque o povo no deserto levantou um bezerro de ouro, gente. O povo no deserto blasfemava contra Deus o tempo todo. E às vezes a gente olha para aquele texto e fala, que povo maldito. Eu e você somos da mesma forma. Que povo ingrato, eu e você somos da mesma forma, porque Cristo é o pão da vida, aquele que nos sustenta, e nós achamos que nós podemos prover sustento para nós mesmos. Nós achamos que nós podemos produzir santificação para nós mesmos. Jesus disse que Ele é aquele que sustenta em todo o tempo a nossa peregrinação. E por mais que nós venhamos agir como povo no deserto, blasfemando contra Deus, falando, reclamando, murmurando, Ele, por causa do seu infinito amor, do seu leal amor, por causa da sua aliança, Ele não pode nos rejeitar. Agora pensa bem, meus irmãos. Isso é graça. Isso é muito mais do que nós merecemos. Por que nós merecemos, sabendo que nós somos pecadores? A morte. Sabendo que Deus é todo-poderoso, pode desligar o cilindro de oxigênio global. Porque nós merecíamos isso, Ele nos mantém vivos em sua infinita graça. Ele nos mantém vivos, salvos do mundo caído. E jamais, você pode ter cometido o pecado mais horrível do mundo, uma vez que o Senhor te salvou, e Ele jamais te desprezará. Isso não é licenciosidade para que você saia daqui e faça o pior tipo de atrocidade, mas isso deveria gerar temor nos nossos corações, porque Deus teria todos os motivos para nos rejeitar, mas Ele nos mantém salvos em seu amor e sua graça.
E ele vai continuar dizendo o texto, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Olha bem o que Jesus está querendo dizer nesse versículo para nós. É que Jesus, o Filho de Deus, está engajado em sua missão. E qual que é a missão de Jesus? Fazer a vontade do seu Pai. E qual que é a vontade do seu Pai? Salvar todo aquele que Ele deu a seu Filho. Jesus nos mostra que a sua missão e o seu propósito consiste na satisfação da plena vontade de Deus, meus irmãos. E essa vontade está intimamente ligada a todo aquele que Ele predestinou para ser salvo. Ao ponto de que, se necessário que Cristo morra, Ele morreria, e Ele morreu por nós. Ao passo mais limitante, ao extremo, para cumprir a vontade do Pai. Jesus fez isso por nós, meus irmãos. Outra coisa que esse texto expressa para nós é a persistência de Cristo antes de descer do céu, porque Jesus vai dizer isso, porque eu vim do céu, eu desci do céu. E o que isso expressa para nós nessa manhã aqui? Essa vontade de que os homens sejam salvos é participada, né? Jesus é participante dessa vontade, para que todo homem que crê nele seja salvo. Sabe, Jesus não foi um substituto ou alguma coisa que você possa colocar sem nenhum tipo de vontade ou desejo pela vontade de Deus. Ele desejou a mesma vontade do Pai porque eles são um só Deus. Jesus fez com que o desejo de Deus fosse agradado por meio da sua morte e ressurreição. Jesus fez com que a vontade de Deus seja suprida, ou seja, satisfeita a partir do momento que Jesus desce do céu. Jesus desejou, tanto quanto o Pai, que nós fôssemos salvos. Não era algo assim, eu estou obedecendo meu Pai, então eu vou ter que morrer. Não, Ele desejou a nós mesmos, meus irmãos. O desejo do Pai é o desejo do Filho, evidenciando que o conselho de Deus a respeito da salvação não foi uma determinação somente do Pai, mas foi triuna. Não haveria salvação sem o Pai nos predestinar, meus irmãos. E aqui nós estamos falando sobre economia da Trindade, sobre como a Trindade funciona, ou como a Trindade foi capaz de fazer com que a salvação se chegasse a nós. O Pai é aquele que predestina. Se não houvesse Pai, não haveria predestinação. Não haveria salvação sem o Filho para morrer em nosso lugar. E não haveria salvação sem o Espírito para nos salvar para a vida eterna. Nos santificando vez após vez, para que nós cheguemos à estatura de Cristo, o varão perfeito, que nos aguarda. Sabe, eu e você, nós não estamos no melhor momento da nossa jornada. Tenha certeza disso nessa manhã. Por mais que você esteja acertando mais, por mais que você esteja com as suas disciplinas espirituais em dia, eu e você, nós não estamos no lugar que nós vamos chegar, meus irmãos. Mas nós vamos chegar lá porque o Espírito mora em nós. Porque é obra de salvação, e obra de salvação é feita por Deus. Ele já morreu por nossos pecados, Ele já nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele nos deu o seu Espírito para morar em nós, e nos fazermos santos para a sua glória. É por isso que Jesus fala, não vim para fazer a minha vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A satisfação de Deus é nos ver salvos. E Jesus fez com que isso fosse possível, porque nós não conseguiríamos. E aí, versículo 39, vai dizer para nós o seguinte: e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. A vontade de Deus, meus irmãos, é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que nós não pequemos. A vontade de Deus é que nós não sejamos seus inimigos.
E como nós, humanos, pecadores e falhos, vamos prover isso para nós? Sabendo que o pecado é inimigo da santidade de Deus, como nós estaríamos aptos a escolher pela graça salvadora de Deus? Sabendo que nós somos mortais, como nós poderíamos escolher a vida eterna, quando nós nos iludimos com todo o prazer mortífero que nós abraçamos vez após vez por causa do pecado? Sabendo que nós somos homens frágeis, não conseguimos controlar um furacão, somos abalados pelas cifras do governo que rouba o nosso dinheiro. Como nós lidamos com um Deus que nos sustenta? Nós somos desconfiados, irmãos, nós somos incrédulos, e se o Espírito Santo não agir em nós, nós não temos fé para depositar em Deus para que Ele nos mantenha salvos. Isso é um problema. E é por isso que a doutrina da graça vem para justamente afirmar que a salvação pertence ao nosso Deus. Quando nós vemos lá o texto de Apocalipse falando salvação pertence ao nosso Deus, está falando justamente disso, é obra de Deus, não de homens. Nós estamos diante de Deus salvos porque Ele é o dono e o autor da salvação. E porque Ele é o autor da salvação, Ele vai fazer com que nenhum dos seus se perca. A salvação é de Deus e não nossa, meus irmãos. E Ele tem os seus meios de nos manter salvos. Ele tem os meios dele de manter o salvo. Seja por dor, sofrimento, por acolhimento, seja o que for. Seja te buscando, assobiando para você distante vir até Ele. Ele vai fazer o que precisa para que o seu povo seja o seu povo, para que nós sejamos nação eleita de Deus. Mesmo com toda a descredibilidade que nós, como homens pecadores, tenhamos, se nós fomos salvos, nós temos um Deus que vai fazer o que deve ser feito para nós sermos salvos. Porque a vontade de Deus é que nenhum deles seja perdido. E sabe, isso mostra que Deus opera a sua vontade, provendo segurança ao cristão, preservando e nos ressuscitando no último dia. Porque esse texto está falando justamente isso. Ele não quer que nenhum se perca, mas que eu os ressuscite no último dia. Pensa bem, depois de você ter vivido sem pecar, de você ter virado um monge, de você se resguardar de tudo aquilo que você poderia se resguardar, no final da sua vida você não ter poder para ressuscitar dos mortos. Porque as nossas obras não vão fazer isso. Porque nós não somos capazes de tirar o poder da morte de nós, meus irmãos. Mas Cristo prometeu que nós ressuscitaremos no último dia. Isso demonstra que qualquer tipo de sinergismo em relação à salvação é falho. Eu vou ajudar Deus a me salvar. Você não vai conseguir. Você e eu somos incapazes de ajudar Deus. Mas Deus é soberano, imperioso. Sim, Ele é imperioso. E Ele nos salva. Porque se Deus chegasse e batesse na porta de Faraó e falar, deixa eu liberar o meu povo aí para a gente cultuar no deserto, esse Faraó não liberaria. Da mesma maneira, se Deus não fosse imperioso, Ele não nos resgataria do império das trevas e do pecado. Agora, por que nós achamos que Deus, Ele é esse banana que se submete às vontades e os desejos dos homens? Porque nós estamos acostumados a exercer os nossos limites, os nossos desejos. Porque nós não queremos que ninguém se meta na nossa vida, mas nós esquecemos que a nossa vida é mantida por esse Deus.
O idealismo desse mundo quer fazer com que nós sejamos respeitados pela nossa existência, mas eles esquecem que a existência só existe porque Deus existe e mantém essa existência. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que graça irresistível e perseverança dos santos não é obra de homens, mas obra do Senhor, em nós, para a sua glória. Quando Jesus fala que ressuscitaria a gente no último dia, Ele quer dizer que Deus nos eleva a um nível eterno por meio de Cristo. E essa é a vontade de Deus, que o homem não esteja morto em seus delitos e pecados. Que o homem não seja prisioneiro de sua queda. Ele poderia simplesmente deixar isso como um ato vingativo dele por causa do pecado do homem. Mas Ele ama-nos tanto. Ele é tão gracioso, cheio de misericórdia, que Ele olha para os seus e os salva desse mundo caído. E promete a ressurreição e vida eterna em Cristo, com Cristo para todo sempre. Sabe, meus irmãos, eu quero finalizar dizendo para você que Deus é o único responsável pela nossa salvação. Deus não entregaria esse plano a ninguém, senão a Ele mesmo por meio do Filho. Jesus é o único mediador entre os homens para a salvação. Não existe a possibilidade de nós provermos para nós a vida eterna. Não existe hipótese de que nós possamos escolher Deus em relação à nossa realidade pecadora. E também não existe possibilidade de Deus ser fraco à nossa vontade. Porque quando nós falamos de graça irresistível, é que Deus, com seu mar de graça furioso, como um tsunami, destrói todo tipo de império e vontade que nós tenhamos para nos salvar. E eu quero finalizar essa manhã dizendo para vocês algumas coisas. A salvação não é obra humana, mas é obra eterna de Deus. Uma vez que Deus decidiu, não vai haver limites que Ele não ultrapasse para que a sua obra seja completa em nós. Sabe, as cerquinhas que você cria para pessoas não acessarem a sua vida, Deus não conhece nenhuma delas. Sabe, as suas reservas emocionais, as suas reservas pessoais que você acredita que são mecanismos de segurança para te manter íntegro, Deus não conhece nenhuma delas. Deus destrói todas elas quando necessário para que um salvo seja salvo. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que a salvação é garantida somente em Deus e não pelos homens. Por isso que de maneira nenhuma Ele vai abandonar, vai fazer com que os seus pecados manchem o plano de salvação eterna sobre sua vida. Isso quer dizer para nós muita coisa, meus irmãos. Que uma vez salvo, nós estamos salvos em Cristo do pecado, mas temos a responsabilidade de sermos como salvos, vivermos como salvos, porque Ele nos tirou desse lugar. Eu sei que muitas vezes é agressivo essa realidade. Mas e aí, um salvo que está desviado agora? Se ele é salvo, Ezequiel vai falar justamente sobre essa realidade, quando o povo no exílio, o povo estava no exílio, ele fala que Deus assobiaria e o seu povo voltaria para Sião. Basta somente Deus fazer um assobio para que seus filhos voltem. Basta somente Deus chamar e as ovelhas virão. Basta somente Deus fazer que a salvação chegará. E se não acontecer? É isso. Ele não é salvo. Porque ele não pode prover salvação pelos seus próprios meios. Ele não pode, nenhum ser humano pode prover salvação por meio das respostas, por meio de tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Até porque ninguém vai para Deus se não Deus querer que ele vá até Deus. E
como que nós lidamos com a praticidade dessa palavra nessa manhã? A primeira coisa é que nós precisamos nos submeter a Deus e não crer, e crer que Ele opera em nós o seu poder para nos salvar. Submissão. Deus é soberano. Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Existe o reconhecimento de que a salvação pertence ao nosso Deus. O que nós, como salvos, devemos fazer? Sejamos submissos a esse Deus que é dono da salvação. Sejamos submissos a esse Deus que nos deu para o seu Filho. Sejamos submissos a esse Deus que sustenta as nossas vidas, assim como sustentou o povo no deserto. Sejamos submissos a esse Deus que provê, mantém a nossa salvação por seus próprios meios misteriosos, meus irmãos. A segunda coisa que nós precisamos é que nós precisamos romper com todo tipo de sofisma e todo humanismo que tenta fazer Deus segundo a nossa vontade. Isso é muito fácil. O problema da idolatria não são as imagens e esculturas que nós vemos. O problema está no nosso coração que idealiza um Deus que não é o Deus das Escrituras, que não é o Deus que é dono da salvação eterna. Nós somos rápidos demais em criar teorias sobre Deus, mas difíceis, de dura serviço, de submeter a esse Deus. Por isso que existe uma batalha contra o conhecimento de Deus em nossa mente. Não porque nós temos dificuldade de entender teologia, é porque o conhecimento de Deus choca a realidade ou o idealismo que nós temos sobre Deus na nossa mente. Nós achamos que Deus ele serve a gente, mas nós não temos um Deus que nos serve, nós temos um Deus que nos sustém. E esse Deus é digno de ser servido. Esse Deus é digno de ser adorado, esse Deus é digno de nossa devoção. Meus irmãos, nós não podemos achar que Deus é o nosso garçom. Muitas vezes Ele pode prover pão e comida para nós, mas Ele não é o nosso garçom. Ele não é o nosso chapa. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E por Ele ser Todo-Poderoso, Ele está acima do pecado, meus irmãos. O pecado não afeta Deus, e é por isso que Ele pode nos salvar. Nós precisamos voltar a lembrar sobre a vontade e a soberania de Deus imperando sobre nós. Doa quem doer. O cristão não é um povo desse mundo que está procurando se satisfazer por meios próprios. A satisfação do cristão está em Deus e na sua vontade sendo imperada sobre eles. O cristão não tem opções. O cristão tem um Deus. O cristão não tem um grande cardápio, ele tem um Deus todo-poderoso que supre e mantém a sua vida. E a salvação, ela não é oferecida a todos, ela é dada para quem Deus quis dar. E nessa manhã, meus irmãos, eu queria que nós ficasse de pé no seu lugar. Aquele que o pai dá para o filho, virá o filho. E aquele que o pai deu ao filho, de maneira nenhuma seria rejeitada pelo filho. A graça irresistível consiste em nos mostrar isso. Uma vez que Deus deu, ninguém rouba de Deus aquilo que foi dado para Deus. E uma vez que Deus deu, Deus sabe guardar aquilo que Ele recebeu do Pai. Feche seus olhos. Comece no seu lugar a refletir sobre como a obra da salvação está sendo aplicada ao seu coração. Como eu e você realmente somos partes de um Deus Todo-Poderoso, que não mediu esforços, que não mediu limites, que não calculou a distância para nos encontrar, para nos salvar. Ele não foi resistido, não porque nós facilitamos, mas porque Ele é todo-poderoso.
ele não foi repelido não porque ele permite que você viva segundo a sua vontade, é porque ele está acima da sua vontade, e a sua vontade, a vontade de Deus, impera sobre os seus eleitos. E se você é um salvo nessa manhã, eu queria convidar você a render graças ao Senhor pela salvação eterna de Deus. E se talvez você está me ouvindo aqui nessa manhã e você se encontra num coração talvez frio, distante de Deus, hoje Ele te chama. Ele não está vendo as barreiras que você criou, o lugar que você está. Ele te chama para ser dele integralmente. Ele não pode ser resistido porque Ele é dono de todo o universo. Ele criou e formou você para a sua glória. É por isso que a salvação é obra de Deus, e é por isso que a nossa segurança dessa salvação está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos, porque Ele nos desejou com seu profundo amor, meus irmãos. E se Ele nos desejou com seu profundo amor, Ele é fiel para nos amar até nos dias mais difíceis e duros que nós temos em relação a Ele. Mesmo nos dias em que existe falta de fé, Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Mesmo que você esteja chateado, Ele é o nosso Deus. E é por isso que quando nós vemos nesse contexto de dizer, eu sou o pão da vida, é um convite a mim e a você a se deleitar, a se deliciar, a se satisfazer no Deus que sustenta as nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado por seu leal amor sobre nós, por sua bondade, por sua revelação em nos salvar, Deus. Por sabermos que nós somos incapazes de Deus, se não for por meio da sua graça, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor encha a nossa comunidade de fé em Ti, Deus. Encha o nosso coração de temor e desejo, Deus, por mais de Ti, para que nós sejamos satisfeitos somente em Ti, Senhor. Ajuda a Imagodê a encontrar e se satisfazer em Cristo, que é o pão da vida, aquele que nos sustenta em nossa peregrinação, Senhor. Aquele que nos ama e nos salva, aquele que não somente faz isso, mas nos mantém salvos para o grande dia, o dia que nós seremos revestidos de incorruptibilidade, de glória, da glória de Cristo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar em Ti, Senhor. Que não falte fé nos nossos corações, Senhor. Ah, Deus, nós somos fracos, Senhor. Nós somos frágeis, mas o Senhor é forte e poderoso. Nós somos abalados, mas o Senhor é inabalável, Senhor. As nossas vontades mudam vez após vez, mas a sua vontade de nos salvar nunca mudou, Senhor. Oh, Deus, nós somos gratos por isso, Senhor. Bendito seja o Deus que nos formou o seu povo, Senhor. Sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, soberano Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem.
apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu sinto que talvez existam pessoas aqui que estão cansadas de, pelos seus próprios meios, fazer com que você se torne agradável a Deus. A gente sabe que o oposto da graça é a lei, e a lei nos mortifica, porque a lei é impossível de ser cumprida pelos nossos próprios meios. E talvez você está se colocando como cristão porque você tenta fazer as coisas para agradar a Deus, quando na verdade Cristo já pagou o preço que você deveria, e você se culpa por isso, você se cansa por isso. Se você está aqui nessa manhã, levante sua mão, eu quero orar por você. Se você está aqui nessa manhã e entende que você não tem fé no Filho de Deus, porque você promove coisas para ser agradável, ser útil para Deus, ser alvo do seu amor, Deus te amou com amor eterno. Ele se importou por você, mesmo que você não se importasse ou nunca desse sinal a Ele de entrega, Ele te amou. E é hora de você provar do descanso de Deus. Levante sua mão se você quer receber oração nessa manhã nesse sentido. Se você está cansado de tentar agradar a Deus, levante sua mão, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, pedindo, Deus, que o descanso em Cristo envolva o coração deles nessa manhã, Senhor. Que a certeza da obra salvadora de Cristo seja visível para eles, Senhor. Pai, eu oro pedindo, Deus, que tudo aquilo que faz eles aprisionados em coisas que os cansam, Senhor, que a sua graça agora os envolva, Senhor, para a glória do seu nome. Fortalece os meus irmãos, provê, Deus, a certeza e a fé de que o Senhor os perdoou em Cristo Jesus e que eles já estão aceitos e jamais serão lançados fora, Deus. Em nome de Cristo Jesus. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Deus. Bendito seja o Deus que nos salvou, que nos mantém salvos e nos ressuscitará no último dia. Nós bendizemos o seu nome, Senhor. Nós reconhecemos a sua obra salvadora sobre nós, Deus. Pai, obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor, por sua igreja, Senhor. Por nós sermos igreja independente de qualquer estrutura, Senhor. O Senhor é o Senhor da igreja e nós somos o seu povo e isso nos basta, Senhor. Pai, nos leva em segurança para essa semana, nos dê a vida eterna, nos garanta a vida eterna em Ti, Senhor. Nos dê a certeza de que nós somos salvos. Livra-nos do pecado para a glória do Seu nome, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do Seu rosto sobre ti, que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída, que o
Senhor dê paz ao seu coração, a paz que Ele fez entre homens e Deus, para a glória do seu nome. O amor de Deus Pai, a graça do seu Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, vai para uma semana de paz, em nome de Jesus.